Fala galerinha do canal De Santos, vamos aí para nossa aula de hoje, tá certo galerinha? Então nós vamos estudar um pouco aí sobre campo magnético, tá? Na verdade a gente já vem estudando, vamos só entender força magnética e um condutor retilíneo com o professor De Santos. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal De Santos, dê seu like aí para fortalecer o canal De Santos e ative o sininho para ficar atento às próximas notificações. Vamos lá? Sem mais delongas para a nossa aula de hoje. Então a gente vai entender aí condutores retilíneos, condutor que a gente fala é de fio, tá? Então vamos colocar esses fios em um campo magnético, tanto paralelo quanto perpendicular, certo? Vamos entender como vai ficar a força e a interação de força com o campo magnético. Só para ressaltar, vamos relembrar aí o conceito de campo magnético e estender mais aí o nosso conhecimento, tá? Então veja que na região do espaço na qual existe um ímã, manifesta uma ação, dizemos que existe um campo magnético. Então, aqui nós podemos ver e substituir a palavra ímã para originar esse campo magnético, porque existe outros origem, né, tipo como de carga e também o campo magnético da Terra, tá certo, pessoal? Então, aqui é para entender e conceituar e melhorar aí nossa visão aí de campo magnético, beleza? Então, vamos tomar aí uma parte dessa região como sendo nosso campo magnético, ou seja, a região, as linhas de indução paralela. Então vamos lá galerinha. Então imagine só um condutor, né, retilíneo imerso no campo magnético uniforme. Então veja só, aqui nós temos a característica dele, ou seja, esse condutor está exposto de forma perpendicular às linhas de indução. Aqui nós temos ele tem um comprimento, tá bom pessoal? Então vamos ver como seria o comportamento de uma carga passando aí pelo interior desse condutor. Então olha só a animação aí, veja que essa carga ela vai ter uma interação, né, com cada linha de indução, veja, com cada linha de indução aí do campo magnético. Então aí significa dizer que tem forças tendo interação com esses campos magnéticos, beleza? Então veja que esse condutor ele tem um comprimento e nós temos uma corrente, tá? Pessoal, veja só, a força magnética resultante, né? Ou seja, resultante de todas as forças, porque vai ter uma interação aqui com essa linha, com todas as linhas aí, né? É a somatória das N forças magnéticas que agem sobre as N cargas elétricas elementares, né? Contida no comprimento aí, ou seja, no condutor retilíneo. Então veja, a resultante vai ser N vezes F, ou seja, a força magnética, tá? Então veja, a gente lembra aí que a força magnética, né, seria o produto dessas expressões, N, a carga elementar, a velocidade, o campo magnético e o seno do ângulo θ, tá? Então veja, na nossa interação aqui, a nossa carga ela vai demorar um certo instante para poder passar esse condutor aqui, ou seja, percorrer todo esse condutor. Então, lembrando aí, nós podemos calcular a velocidade, tá? Lembrando de velocidade, no caso aqui vai ficar o comprimento do condutor, do fio, que é esse comprimento L, dividido pela variação do tempo, que é o tempo que ele vai gastar dessa posição para essa outra posição aqui, tá certo, pessoal? Então, substituindo isso aí na nossa expressão matemática, ó, no lugar de velocidade, ficou L dividido pela variação do tempo, tá? Então, só lembrando que o N vezes o E é a nossa carga elementar, então nós podemos substituir aqui na nossa expressão, né, a carga elementar, e relacionando carga elementar com a variação do tempo, que no caso aí nós vamos ter uma razão, tá certo, que corresponde à corrente. Então, substituindo, fica o seguinte, a força magnética vai ficar I vezes L vezes B vezes o seno, tá? Então, a força magnética basicamente só organizando direitinho aí, tá certo, pessoal? Então, veja só, nós temos algumas características, né, da força magnética, tá certo? Ou seja, logo na expressão o ângulo aí, o θ, que é esse carinha aqui, ó, veja, esse carinha, ele é o ângulo entre a corrente e o campo, ó, é um ângulo entre a corrente e o campo, beleza? Então, a força magnética ela pode ser caracterizada pela seguinte forma. Temos a intensidade, nós vamos calcular por essa expressão matemática, lembre, não esqueça, é essa expressão matemática que eu vou calcular, a força magnética no caso aí de um condutor retilíneo, certo? Nós temos aí a direção, que é perpendicular ao campo magnético, ou seja, ao campo magnético, beleza? E nós temos aí também o sentido, que é dado pela regra da mão esquerda, é isso aí, aquela regra que a gente viu aí nas aulas anteriores, tá? Então veja só, nós temos um detalhe, que como nós vamos trabalhar com corrente, aqui no lugar de velocidade vamos substituir por corrente. Então nossa expressão vai ficar assim, ó, F
FBI. É isso aí, o FBI dos Estados Unidos aí investigando aí os problemas aí de campo magnético, beleza, galerinha? Então, veja só, nós podemos determinar o sentido assim. Então, vamos ver algumas aplicações para alguns casos do campo magnético. Veja só, represente a força magnética que age sobre cada condutor retilíneo, né, percorrido por corrente elétrica e imerso no interior de um campo magnético uniforme. Nos casos é o seguinte: no primeiro caso, nós temos um campo magnético entrando no plano do papel. Então, aplicando a regra da mão esquerda, aprendemos aí que com o FBI, como que seria para determinar, ou seja, investigar essa força magnética, beleza? Então vai ficar assim, ó. Se você colocar os seus dedos aí na orientação do que estão indicando aí, o campo magnético entrando no plano do papel, então você vai encontrar que a força aí vai ser uma força saindo aí do plano, beleza? O outro exemplo aqui, nós vamos colocar um condutor, ele está sendo colocado aí paralelo ao campo magnético, beleza? Então, aplicando aí o FBI para descobrir, ou seja, investigar aí a questão da força, nós temos o seguinte, que essa força vai estar entrando aí no plano do papel, certo, galerinha? Então, essa aí é uma aplicação bem simples, tá? Outra aplicação diz o seguinte, ó, um campo condutor retilíneo de comprimento do 0,20 metro, percorrido por corrente elétrica de intensidade de 10 ampere, é imerso no campo magnético uniforme de intensidade de indução, na verdade, 2 × 10⁻³ Tesla. Determine a intensidade da força magnética que age sobre o condutor nos seguintes casos. O primeiro caso é o condutor ele é posto paralelo aí à linha de indução. Então, quando ele é posto paralelo à linha de indução, nós temos duas opções, beleza? O ângulo pode ser de 0 grau ou o ângulo pode ser de 180 graus. E quando o ângulo é de 0 grau e é de 180 graus, nós temos o cálculo da intensidade vai ser do seguinte: nós temos o seno aqui, não é isso? O seno de 0 e o seno de 180 vai ser igual a 0, bom? Então, se eu colocar 0 aqui, ó, veja que toda essa expressão vai ficar 0, ou seja, a intensidade da força magnética vai ser 0. Então, nesses casos aqui, quando o ângulo é de 180 e de 0, a força magnética é 0 grau. No outro caso aí, o condutor ele é colocado de forma perpendicular, ou seja, às linhas de indução, formando um ângulo. E o seno de 90 aí vai ser 1, tá certo? Então, aplicando aí na expressão matemática, nós temos o campo, né, magnético, nós temos a corrente e nós temos o comprimento também, tá certo? E agora o seno, que é 1, tá certo? Então, fazendo essas multiplicações, todas essas multiplicações, vamos encontrar que a intensidade aí vai ser 4 × 10⁻³ newton, tá certo? Então, uma aplicação simples, você consegue aí resolver, tá certo, galerinha? Então, essa era a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido e ficado mais expert para calcular o campo magnético induzido aí pelo condutor retilíneo. Então, valeu, galerinha, até a próxima videoaula.